bem-vindos ao nosso encontro. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou especialista em gerenciamento de dados ambientais. E eu vou apresentar para vocês o webinar, então, Integração de Dados Ambientais e Hidrogeológicos, mais agilidade, menos complexidade, simplificando a conexão entre diferentes sistemas e fontes de dados. A WST, então, ela é uma... explicando para vocês um pouquinho sobre nós. A WST, então, ela é uma consultoria especializada em gestão de recursos hídricos que foi fundada em 2017. Nós combinamos anos de experiência e conhecimento técnico da nossa equipe com tecnologias e abordagens inovadoras, oferecendo sempre serviços que vão desde de trabalhos de campo em hidrogeologia e hidrogeoquímica até modelagem numérica avançada de águas subterrâneas, e serviços digitais para gerenciamento de dados integrados, que é o foco da nossa apresentação hoje. Então, além disso, a gente tem como um dos nossos pilares a difusão do conhecimento, onde disseminamos a informação em relação aos recursos hídricos. A gente faz isso através dos nossos webinars, canal no YouTube, cursos e artigos técnicos e científicos. A gente é uma empresa internacional, fundada aqui no Brasil, temos escritórios em Belo Horizonte e Florianópolis, mas também temos escritórios no exterior, no Canadá e no Cazaquistão. Então, um pouquinho sobre o nosso portfólio de produtos. Nosso portfólio, a gente tem soluções digitais para o gerenciamento de dados, bem como tecnologias próprias, como o WST Fielder, um aplicativo de coleta de dados em campo, o software de balanço hídrico Visual Water Balance, mas também a gente tem parcerias com empresas de tecnologias líderes no setor. Somos representantes de softwares hidrogeológicos, geotécnicos e sensor diver para monitoramento automatizado de nível da água. Então, um pouco de contextualização da nossa problemática aqui nesse webinar. Cada vez mais os dados operacionais eles são gerados com maior volume e velocidade. Então, as operações elas estão cada vez mais deixando de lado controles manuais e adotando a utilização de sistemas de medição automatizados, que geram informação a todo momento num grande volume. Os conselhos diretores eles estão sendo demandados cada vez mais para a tomada de decisão baseada em dados, devido tanto ao aumento dos controles e reportes operacionais, quanto de sustentabilidade, que focam no rastreio de toda a informação que é gerada na operação. Os dados gerados em uma operação de mineração, por exemplo, eles vêm de diversas fontes, desde dados de campo, com medições automatizadas, coletas pontuais, até dados laboratoriais, sistemas de instrumentação proprietária, portais governamentais, dados de satélite, dados de importação manual. Então, todas essas fontes de informação elas têm que ser gerenciadas para a operação, geralmente cada um no seu próprio sistema, na sua própria maneira, o que gera muita dor de cabeça para o gestor que tem que controlar diversos sistemas de uma maneira simultânea. Então, vamos imaginar aqui uma típica operação de mineração. Ela gera informações de diversas naturezas que têm que ser gerenciadas por diferentes departamentos dentro da operação, como, por exemplo, monitoramento de impacto ambiental, emissões atmosféricas, emissões de partícula, dados de gestão de recursos hídricos, como dados de águas superficiais, águas subterrâneas, monitoramento de solo de sedimento e por aí vai. Então, esses dados eles são gerenciados por diferentes departamentos, eles vão para diferentes repositórios. Então, por exemplo, a gente teria o departamento de meio ambiente, hidrogeologia, geotecnia e corporativo, e cada um desses departamentos tem as suas informações e suas análises específicas. Essa multiplicidade na gestão dos dados faz com que a gente tenha informações duplicadas, possa ter informações consistentes, desconexas, e uma lentidão na transferência de dados entre departamentos. Então, para solucionar esse problema, é importante que a gente tenha um sistema de gerenciamento de dados integrado para todos os departamentos e todas as fontes, de forma que a gente possa consolidar todas essas informações de uma maneira sempre centralizada, padronizada e também mantendo registros históricos.
Então, os desafios na gestão de dados, eles são diversos e eles têm basicamente duas naturezas. Primeiro, a gente tem os aspectos técnicos. Em aspectos técnicos, aqui a gente tem controles manuais, como com fichas de campo. Então, a gente precisa, né, é necessário que a gente tenha um pessoal capacitado no preenchimento e armazenamento dessa informação. Temos fontes desconexas e redundantes, diversidade de equipamentos de coleta de dados e sistemas de dados automatizados. Então, muitas vezes, o próprio fabricante tem um sistema de um certo equipamento, e se a gente troca, né, o fabricante troca o sistema. Da mesma forma que a gente tem, né, equipamentos diferentes, com objetivos diferentes, e cada um pode ter o seu sistema. Os equipamentos, eles também precisam de calibração, e eles podem estar por algum motivo descalibrados ou ter falhas técnicas, então é necessário que a gente tenha um pessoal dedicado ao registro desses equipamentos e à verificação desses equipamentos, para que a gente possa ter uma manutenção dos sistemas e identificação de falhas. Além disso, a gente tem uma dificuldade na rastreabilidade da informação, bem como toda e qualquer alteração que tenha sido feita nela, principalmente se a gente está falando de sistemas não automatizados. Então, fichas de campo, planilhas eletrônicas, como Excel, Google Sheets, etc. A segunda natureza é o público e a aplicação desses dados. E aqui a gente tem alguns problemas no sentido de as informações geradas, elas são utilizadas por diferentes grupos, diferentes setores, cada um tem a sua própria necessidade, os seus próprios KPIs, as suas próprias análises. Isso pode gerar ali controles paralelos entre setores, e às vezes o envio e disponibilização de dados entre esses departamentos, ela acaba ficando sendo um processo lento, né? Isso também pode gerar duplicidade de informação, então informações de chuva, por exemplo, que são importantes não só para o departamento de meio ambiente, como de hidrogeologia, a gente pode ter uma duplicidade dessa informação e de qualquer tipo de agregação que tenha sido feito nela. Além disso, né, a falta de um repositório único padronizado gera dificuldades e atrasos na obtenção dos dados necessários para as análises, e gera, a gente não tem também um repositório para armazenar os dados históricos dessas informações. Então, a gente pode ter, por exemplo, através de planilhas, a gente tem os dados desse ano, mas a gente precisa manter o registro dos dados de todo a vida útil da operação. Isso gera uma ineficiência na gestão da informação. Então, como gerenciar esses dados em uma operação? Como gerenciar todo esse mundo de informação que a gente tem? O fluxo de trabalho que foi desenvolvido aqui pela WST, ele consiste em algumas etapas. A primeira é compreender o cenário da operação, então a gente mapeia junto com o cliente todas as fontes dos dados, quais que são os processos de aquisição e geração dessa informação, implantação de mecanismos de importação de dados, então aqui entra a integração, garantindo que a gente tem uma transmissão automatizada de dados entre fontes e o sistema, sempre que possível. A implementação de um sistema integrado de gerenciamento de dados. A partir disso, os dados, né, já no sistema, padronizados, validados, a gente tem a elaboração de análises e visualizações, e com isso o cliente pode focar no que importa, né, que é ter insights a partir dessas análises e não na gestão da informação como um todo. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente implementou um sistema de gestão de dados. Porém, a gente não tem a integração. Como que geralmente é feita a importação de dados sem integração? Então, vamos imaginar o caminho do dado de análises químicas, por exemplo. Então, o dado ele é coletado, analisado e reportado pelo laboratório. Nesse caminho, não necessariamente são as mesmas pessoas que fazem todas essas atividades. Então, temos um profissional para coleta, um profissional para análise e um profissional para o reporte no sistema do próprio laboratório. Muitas vezes a gente tem que fazer a transformação das padronizações de, por exemplo, parâmetros, unidades, frequências, etc., do sistema do laboratório para o sistema de gerenciamento de dados. Essa transformação ela tem que ser validada
Então, ou o próprio laboratório faz essa validação, ou a própria operação cliente faz essa validação, analisa esses dados, vê se está tudo consistente, e aí depois a gente importa o dado no sistema para fazer as análises, por exemplo, através de dashboards. Então, esse processo ele tem diversos desafios, como, por exemplo, a coleta, análise e reporte dos dados pode ser feito por múltiplos profissionais. Então, quanto mais pessoas a gente tem trabalhando na geração da informação, mais a gente está suscetível a erros manuais. Padronizações e transformações podem gerar equívocos. Então, se a gente faz, por exemplo, uma multiplicação ali para transformação de unidade, a gente pode errar a fórmula, por exemplo. Existe a possibilidade de geração de controles paralelos e alterações sem rastreamento, uma falta de celeridade no processo de importação de dados e até perda da informação como um todo, né? Perda do laudo, por exemplo. Isso tudo gera uma baixa confiabilidade nos dados finais e, consequentemente, na análise que a gente está fazendo. Então, garantir o acesso, integração e controle de qualidade dos dados é um desafio para qualquer operação. Para diminuir esses riscos associados ao fluxo apresentado anteriormente, a solução é automatizar a importação de dados já padronizados e validados no sistema integrado. Isso a gente pode fazer, né, via o nosso produto integrador. Ele é responsável por consolidar automaticamente dados de diferentes locais, então diferentes fontes, em um único sistema de gerenciamento de dados. Então, os dados eles são transformados para o padrão do banco, centralizados, respeitando as convenções decididas pelo cliente, sendo constantemente atualizadas. Com isso, a gente permite, né, que o cliente ele tenha tempo para focar no que interessa, em vez de focar nas transformações que estão sendo feitas ali nos dados, em compilar todas essas informações, juntar todas num reporte, a gente já entrega o reporte pronto para que o próprio cliente faça a análise dos dados e não o gerenciamento deles. Então, um integrador, que é o tópico, né, desse webinar, ele é um software único que permite a transferência de dados entre diferentes fontes em um banco de dados centralizado. Ele é composto da aplicação em si e do banco de dados interno. Então, com o integrador, dados de sistemas fornecedores de dados, né, eles são enviados para o integrador. A gente armazena esses dados brutos, garantindo a rastreabilidade do dado e de tudo que foi feito com ele. Então, quaisquer transformações que tenham sido feitas para se adequar ao padrão do banco de dados final, que é o banco de dados do sistema integrado de gerenciamento, como transformações de unidade, transformações de nomenclatura, tudo isso fica registrado. Além disso, a gente tem execuções de validações, controles de qualidade do tipo QAQC, dos dados antes de persistir no banco, para garantir que os dados que a gente está fazendo as análises no sistema integrado, eles sejam dados consistentes e não tenha ali nenhum problema de dados que não façam sentido fisicamente, por exemplo, ou dados com algum tipo de problema relativo à qualidade. Então, os dados consistidos, eles são enviados para o sistema de gerenciamento de dados integrado. Então, o integrador ele possui diversas funcionalidades. Essas funcionalidades elas podem ser escolhidas pelo cliente. Então, a gente vai citar aqui algumas. Elas podem ser determinadas de acordo com a necessidade. E a primeira delas seriam os conectores universais, que basicamente nos permitem conectar qualquer tipo de sistema de fornecimento de dados, seja ele um banco de dados, seja ele um sistema web com APIs ou um sistema de mensageria mais complexo. A segunda funcionalidade é o mapeamento de campos. Ele permite a adequação de nomenclaturas e padronizações feitas entre sistemas. Então, aqui, vamos imaginar que a gente tem na nossa operação três sistemas. Pode ser diferentes equipamentos, pode ser diferentes formas de controlar, mas a gente tem 3 sistemas aqui que são responsáveis pelo controle dos dados de precipitação. Cada um deles tem diferentes padronizações. Então, por exemplo,
O ponto de monitoramento, ele pode ser chamado de equipamento em um sistema, ele pode ser chamado de ID em outro, ele pode ser caracterizado por EQ1, PM1 ou por P1, mas tudo isso quer dizer o mesmo ponto. Então, o que a gente faz com o integrador é todos esses dados eles são enviados para o integrador, ele faz ali a transformação tanto da nomenclatura da tabela quanto da nomenclatura do ponto, adequações de data, né, formatação de data, consolidação de frequências, então a gente tem um sistema ali que está com uma frequência horária, mas no nosso sistema integrado o que importa é a frequência diária, então ele faz essa consolidação e também faz uma priorização de acordo com alguma regra que tenha sido estabelecida para ele. Então, por exemplo, toda vez que aparecer dado suspeito, não entra no banco. Essa determinação de toda vez que aparecer um dado suspeito, não entra no banco, ela é possibilitada pelos validadores. Os validadores, eles permitem controlar a transferência de um conjunto de dados com base numa regra específica. Então, por exemplo, a gente tem dados de vazão em um equipamento que, por algum motivo, estão nos dando dados negativos. Ou a gente tem ali aquele típico identificador de problema no sistema que é 999. Se for de interesse do cliente, a gente pode estabelecer validações que bloqueiam a transferência de dados negativos ou dados aparecendo 999. Então, no sistema integrado, a gente só vai verificar ali o ponto 01 já na nomenclatura correta e somente a vazão que foi aceita, né? Claro que tudo isso a gente mantém um log de registro, então essas informações que não foram enviadas a gente pode verificar no log, mas assim a gente mantém a consistência do banco. Além disso, a gente tem agendamentos, então a gente pode controlar a frequência e horário da transferência do dado, tanto em ordem de sistemas, a gente tem sistemas diferentes que têm frequências diferentes, então, eu quero ver os dados, quero que os dados do sistema A sejam enviados diariamente, mas quero que os dados do sistema B sejam enviados de 5 em 5 horas. Isso é possível. Também é possível fazer uma segregação mais granular, como, por exemplo, por pontos de monitoramento. Eu quero receber dados do ponto 1 em uma frequência horária e do ponto 2 somente de 2 em 2 dias. Isso é completamente configurável. Temos uma funcionalidade de transformação de unidades, então aqui, por exemplo, a gente tem um sistema que registra dados de vazão em metros cúbicos por hora, mas no nosso sistema integrado os dados são em litros por segundo. O próprio integrador já faz essa transformação, não havendo necessidade de se preocupar com nenhum tipo de adequação de unidade. Além disso, a gente tem uma funcionalidade de expurgo, ela permite determinar um período específico para limpar o banco do integrador. Então, caso seja uma solicitação da TI, por exemplo, né, da operação a limpeza periódica do banco de dados, isso é possível ser feito também. Além disso, a gente tem funcionalidades específicas para dados laboratoriais. Então, dados laboratoriais, eles tendem a ser um pouquinho mais complexos do que dados quantitativos. Então, todas as regras que eu citei anteriormente, elas podem ser aplicadas a dados qualitativos, dados laboratoriais também, como padronização dos parâmetros, validações de unidade, então garantindo que só as unidades que são determinadas no banco possam ser inseridas, e conversão de unidades. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que o laboratório mandou 2 laudos com os parâmetros, por exemplo, de ferro e coliformes escritos de uma maneira diferente, em unidades diferentes. E aí a gente também tem, por exemplo, coliformes sendo enviados em NTU, que não é uma unidade coerente com o parâmetro. Isso tudo pode ser transformado e barrado, a entrada dos dados em NTU, por exemplo. Então, todos os dados de ferro viram ferro total em miligramas por litro e dados de coliformes viram E. coli, por exemplo. Além disso, a gente tem outras
possibilidades que é aquecer. Então, a gente tem validação de amostras duplicadas, verificando dentro do banco se já existe ali aquele laudo e aquele resultado daquele laudo dentro do banco de dados. Formatação de datas, garantindo, né, que as datas estão todas consistentes. Além disso, a gente consegue garantir que, por exemplo, a data da coleta não seja maior que a data da análise. Verificação de datas futuras, então a gente pode barrar, se for de necessidade do cliente, por exemplo, laudos que tenham sido mandados como sendo feitos em 2025. Temos identificação de outliers, identificando valores que estão fora de um intervalo aceitável, utilizando métricas estatísticas, tanto com base no banco de dados, quanto a gente pode determinar um período, um intervalo. Então, por exemplo, dados de pH, a gente pode determinar que dados de pH acima de 14 não são aceitáveis, por exemplo. Além disso, a gente também tem análises de branco, verificando padrões para resultados do tipo branco de campo e branco de equipamento. Outra funcionalidade que a gente tem é o reprocessamento de dados, permitindo que a gente atualize dados que já foram transmitidos para o sistema integrado. Então, a gente pode ter correção de dados após uma análise, ou, por exemplo, recalibração de um equipamento. A gente tem também uma funcionalidade de notificação ao usuário. Então, a gente tem um envio automático por e-mail de um quantitativo resumido de todos os dados que foram importados no período determinado. Então, se o cliente quiser receber semanalmente ou mensalmente, a gente envia quantos dados foram importados no banco, quais que foram as validações que foram efetuadas e, por exemplo, quais que foram as validações que não passaram. Então, por exemplo, tem um equipamento que está mandando vazões negativas, a gente reporta isso também. A gente tem uma interface gráfica que ela foi pensada para o time de dados poder fazer a configuração desses monitoramentos. Como eu falei, todas as funcionalidades antes, elas podem ser configuradas diretamente na interface gráfica. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 monitoramentos. O primeiro são referentes a dados do monitoramento 01. Então, aqui a gente pode determinar a frequência do envio dos dados desse monitoramento, como data de início e fim da transmissão. Então, eu quero que os meus dados sejam enviados a partir do dia 1º de janeiro. Isso tudo pode. Então, a gente consegue enviar dados desde que já estejam no banco ou no sistema fonte, a gente consegue fazer envio de dados retroativo, né? Então, dados que já passaram. Além disso, a gente também tem um mapeamento sendo feito diretamente na interface gráfica. Então, por exemplo, no sistema fonte de dados, eu sei que que o parâmetro chama equipamento, mas no nosso sistema de gerenciamento de dados, ele chama ponto. Então, eu posso fazer esse mapeamento diretamente na interface gráfica. Além disso, eu posso estabelecer as validações. Então, aqui nesse exemplo, a gente estabelece que nada que tenha sido enviado, por exemplo, com uma data nula entre no banco, assim como dados de precipitação negativa não sejam enviados. Então, nós temos também de funcionalidade a compatibilidade com o software de gestão de dados Hydrogel Analyst, o HGA. Ele é um software implementado aqui pela WST na maioria dos nossos clientes. Ele é um software bastante consolidado no mercado hidrogeológico, com mais de 5.000 usuários em 75 países. A gente pode ter um banco flexível e adaptável dentro dele. Então, sempre se adequando à realidade da operação e do cliente. E ele é um software único de gerenciamento de dados e análise. Então, a gente pode ter ali visualizações 2D, então mapas, perfis construtivos, seções geológicas, visualizações 3D, análises em gráficos, consultas ao banco, além de ser compatível com Frixi. Então, quais que são os benefícios da gente ter, né, um sistema de gerenciamento integrado de dados? Então, primeiro, eliminação de múltiplas ferramentas de importação. Ao integrar diferentes fontes de dados em um único integrador, a gente
garante que todas as informações são centralizadas e acessíveis em um único local, e todas as transformações que foram feitas estão sempre no mesmo software. A padronização dos dados, então o integrador ele facilita a padronização dos dados no formato do sistema integrado, fazendo conversões ali de unidades, de nomenclatura e reduzindo as inconsistências que a gente pode encontrar. Redução de processos manuais, então ele é responsável pela transferência automatizada dos dados, reduzindo a necessidade de manipulação manual, que é sempre propensa a erros. A disponibilização rápida dos dados coletados, então o uso de um único sistema diminui o tempo entre a coleta do dado e a análise, acelerando sempre a tomada de decisão. A gente possibilita o rastreamento e a auditoria, então o integrador ele permite o rastreio da transmissão do dado de um sistema, de todas as validações e transformações aplicadas, garantindo uma maior confiabilidade no dado e permitindo a auditoria. A gente tem uma segurança unificada, então a gente não precisa estabelecer políticas de segurança para diversos sistemas, a gente estabelece todas as políticas de segurança para um único sistema e ele aplica para todas as transmissões que a gente está fazendo. O custo operacional unificado, então, utilizar um único sistema, o cliente tem uma maior previsibilidade do custo, uma vez que as novas soluções, elas não precisam ser desenvolvidas a cada nova integração, então, uma vez que o integrador já está aplicado, a gente pode fazer essa expansão diretamente na interface gráfica, por exemplo. Maior agilidade na manutenção e atualização, então, o integrador ele pode ser atualizado de maneira centralizada, facilitando novas integrações. Flexibilidade na inclusão de novos módulos, então eu não entrei muito aqui no aspecto técnico, mas o integrador a arquitetura dele foi pensada em um sistema modular, então quaisquer novas funcionalidades que sejam desenvolvidas podem ser aplicadas ao integrador sem a necessidade de trocar o código que já está implementado na operação, e ele é um software genérico, então a solução ela pode ser utilizada unicamente para diferentes fontes de dados e ela pode ser escalada para atender crescimentos futuros. Então agora eu tenho 5 equipamentos, por exemplo, mas daqui a 3 anos eu vou ter 20. Então isso tudo pode ser escalado de uma maneira bastante fácil. Então, para fechar, a gestão dos dados na WST ela consiste em etapas que englobam todo o ciclo da informação, desde o mapeamento, aquisição, ao controle de qualidade, análise, reportabilidade, treinamento da equipe para utilizar o sistema e o gerenciamento do dado. O integrador ele se ocupa aí de metade dessas etapas, desde o rastreamento, integração, consistência e validação dos dados que estão sendo importados no sistema integrado. Então, é isso. Meu nome de novo é Maria Fernanda. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente verifica agora no chat para dar uma conversadinha sobre.